Quando há poucos meses a pandemia Covid-19 se disseminou no planeta, encontrou a sociedade humana mundial com um panorama de desigualdades sociais muito acentuadas. Desigualdades sociais múltiplas, económicas, educativas, de género, étnico-raciais, desigualdades no trabalho, nas liberdades, nos direitos de cidadania e outras. Além de múltiplas, essas desigualdades interligam-se entre si de formas complexas, por vezes paradoxais, e produzem várias injustiças sociais e diversos tipos de discriminações. No conjunto, não são congruentes com padrões de civilização aceitáveis nos tempos atuais. Conhecemos já bastante acerca dessas desigualdades sociais contemporâneas. Desigualdades dentro dos países, desigualdades entre os países, desigualdades no contexto global. Porém, só a partir da crise financeira de 2008 e das políticas de austeridade que lhe seguiram, com o enorme agravamento de problemas económicos, sociais e políticos daí decorrentes, só a partir daí começou a criar-se na esfera pública mundial uma percepção alargada de que, afinal, as desigualdades sociais no mundo atual são muito elevadas e que, em algumas dimensões decisivas, têm estado a agravar-se de forma rápida e intensa. É o caso das desigualdades de rendimentos e, ainda mais, o caso das desigualdades de riqueza. Há cerca de 4 décadas que estas desigualdades de rendimentos e de riqueza têm vindo a acentuar-se na generalidade dos países, afunilando de forma desproporcionada os rendimentos e a riqueza num topo exíguo de hiper-ricos e poderosos. Além das desigualdades de rendimentos e riqueza, estão igualmente a aumentar outras desigualdades no mundo atual. No entanto, também é verdade que outras desigualdades têm vindo a diminuir. Por exemplo, o forte crescimento económico da China ao longo das últimas décadas conduziu a uma certa redução das desigualdades de rendimento médio da população entre a China e os países ocidentais. No entanto, ao mesmo tempo, as desigualdades internas de rendimento da população da China passaram a aumentar significativamente. Outro exemplo, as desigualdades educativas a nível global evidenciam também tendências ambivalentes. Por um lado, o alargamento dos sistemas educativos em grande parte do mundo tem reduzido as desigualdades da educação, as quais, ainda há meio século, estabeleciam um fosso enorme entre uma fração ínfima da sociedade com escolaridade de nível médio ou superior e a grande maioria da população que tinha apenas escolaridade elementar ou mesmo nenhuma. No último meio século, a situação alterou-se bastante a este respeito, como é sabido, reduzindo significativamente as desigualdades educativas. A entrada forte da população feminina na escola e os resultados educativos obtidos por ela é a componente decisiva desta diminuição das desigualdades de educação. Por outro lado, no entanto, desta nova situação surgiram também novas dinâmicas educativas inigualitárias. Um caso ilustrativo são as novas exclusões sociais e educativas daqueles que, por razões variadas, vão ficando para trás, de fora dos novos padrões de escolaridade geral. Outro caso ilustrativo é a nova clivagem meritocrática que se vai estabelecendo entre os segmentos sociais com graus educativos superiores e os outros segmentos sociais, com vantagens e oportunidades muito desiguais, muito contrastantes nas atividades profissionais, nas garantias de emprego, na capacidade de acompanhar as transformações tecnológicas, nos padrões culturais, nas redes de interconhecimento, na valorização do status, no reconhecimento social. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, esta nova clivagem meritocrática soma-se com outra clivagem entre os 1% com concentração hiperacentuada de riqueza e poder, face aos outros 99% da população em geral. A confluência dessas duas desigualdades tornou-se explosiva nos Estados Unidos, no plano político, no plano sociocultural, no plano ambiental, no plano das relações internacionais e também no plano da saúde pública e agora em situação dramática com a nova pandemia. Quando esta nova pandemia começou, a situação das desigualdades sociais no mundo caracterizava-se desta maneira, retratada em traços breves. Perante este panorama de desigualdades pré-existente, que impactos trouxe a pandemia Covid nas desigualdades sociais contemporâneas? Para já, no imediato, as evidências apontam, infelizmente, para o agravamento das desigualdades sociais no mundo e, em geral, em cada país. Primeira constatação: os mais desfavorecidos e vulneráveis estão a ficar ainda mais desfavorecidos e mais vulneráveis. Não se encontram praticamente exemplos de sentido contrário. Na América Latina, na Ásia e em África, com grande parte das populações
de rendimentos muito baixos, níveis reduzidos de escolaridade, atividade profissional informal ou com pouco enquadramento legal, condições de habitação precárias, sistemas de proteção social muito limitados e sistemas de saúde também muito limitados, aí as situações de desigualdade têm-se vindo a agravar em muitas paragens e em muitas outras estão em risco iminente. As notícias mediáticas têm vindo a mostrar casos de grande vulnerabilidade e, por vezes, grande dramatismo, por exemplo, na Índia ou no Brasil. Porém, em muitas outras situações do mundo mais desfavorecido, nem sequer há praticamente notícias sobre elas. Pouco se fala do que lá se passa. Nos países mais desenvolvidos, de maior desenvolvimento humano, em que Portugal se inclui, nestes países os impactos da pandemia Covid-19 no agravamento das desigualdades sociais têm estado também a verificar-se de maneira muito evidente e muito preocupante. Em diversas categorias sociais, verificam-se situações de desigualdade acrescida e outras são atingidas por novas situações de desigualdade. Desde logo, a categoria social dos trabalhadores de baixas remunerações e baixas qualificações, muitos deles com situações contratuais precárias ou mesmo na economia informal, eram à partida os mais mal situados na escala das desigualdades sociais e estão agora a ser dos mais atingidos, quer pelos impactos diretos da crise pandémica, em termos de propagação da infecção, quer por impactos económicos que decorreram das respostas imediatas de contenção à pandemia, indispensáveis do ponto de vista da saúde pública, mas com consequências económicas muito negativas e que provavelmente se irão prolongar bastante. São trabalhadores manuais e trabalhadores dos serviços pessoais, operários industriais, trabalhadores dos transportes, da construção civil, da manutenção urbana, dos serviços pessoais, em geral, com baixas remunerações, muitas vezes com situações de emprego precárias. Parte deles, em geral, os mais vulneráveis, são imigrantes de grupos étnicos minoritários e pessoas muitas vezes alvo de estigmatização racista. Na crise pandémica e perante as suas consequências económicas e sociais, têm vindo a ser alvo de agravamento das desigualdades. Aliás, de forma paradoxal, muitos são afetados fortemente por desemprego, subemprego, trabalho temporário, precariedade, risco de pobreza, muitos deles no prosseguimento de atividades que asseguram o funcionamento de estruturas de abastecimento e de cuidados, sem recurso ao teletrabalho, por razões inerentes às atividades por eles realizadas. Começa a ser usada, a respeito deles, a categoria de trabalhadores essenciais e têm sido os mais expostos à infecção e à doença, tendo ao mesmo tempo baixas remunerações e baixas garantias contratuais no emprego. Outra categoria social, os jovens adultos, são também um dos segmentos mais afetados pelos impactos da pandemia em termos de agravamento das desigualdades sociais. Antes da pandemia já era assim, mas agora as circunstâncias deles agravaram-se. Dificuldades agravadas quanto ao emprego, quanto ao rendimento, quanto ao prosseguimento de estudos superiores, quanto à autonomia pessoal. Em todo o mundo, são os jovens adultos que mais são alvo de desemprego, subemprego e precariedade laboral. Alguns ficaram sem rendimentos, muitas vezes colocados em situação muito difícil, ainda mais quando têm crianças nos seus agregados familiares. Outra categoria social, os trabalhadores independentes, foram também dos mais afetados pelo agravamento das desigualdades. Com o confinamento de pessoas e atividades, muitos ficaram sem atividade profissional e sem rendimentos de qualquer origem. Parte deles ficou colocada em situação de pobreza instantânea. Outra categoria social, os idosos, têm sido também dos mais diretamente atingidos pela doença, pela sua maior vulnerabilidade à infecção e pela sua maior vulnerabilidade às suas consequências mais gravosas. Porém, não só pelos riscos de saúde acrescidos, mas também pelas condições de existência social de muitos deles, com situações económicas de baixos rendimentos e situações sociais frágeis. Outra categoria social, as crianças e jovens em idade escolar, têm tido dificuldades em prosseguir quer as aprendizagens escolares, quer a socialização interpares, ambas fundamentais nos percursos sociais de crescimento. Estão em desigualdade educativa face às gerações anteriores. E o afastamento físico e relacional das escolas alarga ainda mais as desigualdades entre eles, consoante os recursos educativos e económicos desiguais das respectivas famílias. As desigualdades de oportunidade futuras entre eles cavaram-se ainda mais. E ainda outra categoria social, as mulheres, em especial as que trabalham em atividades de baixas qualificações e baixos rendimentos, também particularmente afetadas pela crise pandémica, em termos de agravamento de desigualdades sociais, quer pela suspensão
ou o encerramento de atividades económicas em questão em maioria, por exemplo, na hotelaria, restauração, serviços pessoais, quer pelo prosseguimento de atividades profissionais de esforço e risco agravado, sem recurso a teletrabalho, nomeadamente em serviços de saúde, lares de idosos, apoios domésticos, entre outros. E ainda pelo trabalho familiar, ainda mais sobrecarregado nas situações de confinamento. Para além deste balanço rápido de situações de desigualdade agravadas pela pandemia e pelas suas consequências imediatas, julgo que se podem já colocar questões de fundo para o futuro próximo. Há vários tópicos relevantes, evidentemente, mas gostaria de assinalar apenas 3, com implicações para a redução das desigualdades sociais no mundo atual e também em Portugal, evidentemente. 3 questões que nos interpelam para o futuro próximo: as desigualdades e o Estado Social, as desigualdades e a transformação digital, as desigualdades e a ciência. Então, primeira questão, desigualdades e Estado Social. Já sabíamos que os sistemas públicos de saúde, de educação e de proteção social têm sido fundamentais na contenção de desigualdades sociais ainda maiores. Apesar disso, nas últimas décadas, têm sido objeto de políticas de restrição ou mesmo de tentativas de quase aniquilação. No entanto, como seria o impacto social da pandemia em Portugal se não houvesse um Serviço Nacional de Saúde, de caráter basicamente universal, em todas as pessoas afetadas pudessem ser tratadas da infecção, independentemente dos seus recursos económicos e da sua condição social? Como seria se não houvesse um sistema público de proteção social, se não houvesse pensões de reforma e de velhice, subsídios de desemprego e doença e vários outros instrumentos de proteção social? Como seria se não houvesse sistema público de educação, com as soluções parciais, provisórias, encontradas no imediato da pandemia e, sobretudo, com a manutenção após desconfinamento do enquadramento da grande maioria da população escolar, no ensino básico, secundário e superior? Todos estes sistemas públicos do Estado Social têm muitas lacunas e deficiências. Em certos períodos das décadas anteriores, foram alvo de restrições e amputações. A própria ideia do Estado Social e os seus sistemas públicos universais ou quase universais foi alvo de tentativas de descredibilização. Porém, esta gravíssima crise de saúde pública e a crise económica e social a ela associada demonstram à evidência que as instituições do Estado Social são indispensáveis para uma existência civilizada em sociedade no mundo atual. E, em particular, é fundamental para a contenção das desigualdades sociais em agravamento e, desejavelmente, para as reduzir. Em todo o caso, para que o Estado Social desempenhe as suas funções e contribua decisivamente para a redução das desigualdades sociais, há 2 prioridades que se tornaram evidentes com a crise atual: o reforço dos seus sistemas públicos do Estado Social, e a acentuação do seu caráter universal. Segunda questão, desigualdades e transformação digital. Com a crise de saúde pública da pandemia, o processo de transformação digital da sociedade teve um impulso enorme. Boa parte das soluções imediatas encontradas perante a crise pandémica tem envolvido instrumentos digitais. Nas universidades, de maneira praticamente instantânea, o ensino tornou-se provisoriamente ensino à distância, com apoio em plataformas digitais. Vários setores económicos e administrativos foram rapidamente reorganizados, com recurso maciço ao teletrabalho. O comércio eletrónico aumentou significativamente. Nas relações de família, amizade e sociabilidade, as comunicações eletrónicas multiplicaram-se e intensificaram-se. Tem surgido uma variedade de iniciativas comunicacionais, criativas, lúdicas e de experimentação nos estilos de vida. Na saúde, está a aumentar rapidamente a utilização de novas tecnologias digitais por médicos e outros profissionais da saúde e, com a pandemia Covid-19, surgiram as aplicações controversas de monitorização da infecção e da doença. Estão também a surgir cada vez mais instrumentos de base digital para a monitorização da mobilidade das pessoas e na monitorização de vários dos seus atos cotidianos. E é aqui, justamente, que as questões se complicam, nomeadamente quanto às desigualdades sociais. Com efeito, tornam-se cada vez mais evidentes as ambivalências da transformação digital. Estes dispositivos digitais e a sua utilização generalizada trazem, sem dúvida, enormes potencialidades para diversos domínios, mas trazem também enormes ameaças para os modos de existência humana em sociedade, nomeadamente novos agravamentos e novos tipos de desigualdades sociais. Não se trata apenas de um vago horizonte futuro, é algo que está já bem presente, mas que agora
a resposta à pandemia recolocou num novo patamar. Veja-se, por exemplo, a nova concentração de dados. A parte da concentração de riqueza no mundo, extremamente desigual, constitui-se agora uma nova concentração de dados em meia dúzia de mega empresas digitais e em alguns estados hiperpoderosos. É uma assimetria gritante, com múltiplas implicações inigualitárias muito preocupantes. Já gerou algumas respostas institucionais, a mais conhecida das quais é a recente Regulamentação Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que tem méritos, mas que é também muito limitada face à magnitude do problema. Uma das maiores lacunas, precisamente, é de não contemplar respostas a algumas das desigualdades sociais mais preocupantes implicadas na nova concentração de dados. Outro exemplo, a impregnação dos algoritmos por preconceitos e critérios discriminatórios. Nos casos por inadvertência, noutros casos intencionalmente. Há já vários estudos a este respeito, e até já houve casos em que algumas mega empresas digitais alteraram alguns algoritmos no sentido de evitar certos enviesamentos preconceituosos e discriminatórios. Mas casos destes, pelo menos para já, são apenas uma gota d'água. Outro exemplo, os sistemas de crédito social implementados na China, em que as pessoas são monitorizadas nas suas atividades diárias por meios digitais, onde se localizam, quando se deslocam, quem contactam, quando fazem compras, que atividades fazem ou não fazem, sendo-lhes atribuídos pontos positivos e pontos negativos e, em consequência, sendo-lhe ajustado em permanência o ranking da sua reputação pessoal perante as autoridades e perante as outras pessoas e, em consequência, também o seu acesso ou não a recursos, empregos, casas, escolas, viagens, etc. Em suma, uma estratificação social gerida por meios digitais, dirigida por hierarquias político-administrativas, com efeitos socialmente inigualitários generalizados. Estes exemplos, a concentração de dados digitais, a impregnação dos algoritmos por preconceitos discriminatórios, os sistemas de crédito social, ilustram o que tem sido designado como a sociedade de vigilância, uma possível consequência distópica da transformação digital, conducente a desigualdades sociais cada vez mais acentuadas e cada vez mais impregnantes de toda a organização social e toda a existência humana em sociedade. Acontece que, como sempre aconteceu noutras transformações tecnológicas, as chamadas novas tecnologias disruptivas podem ser desenhadas e aplicadas de várias maneiras e com consequências sociais alternativas. Tudo está a acontecer rapidamente e a crise pandémica é também um momento de encruzilhadas. As tecnologias digitais, nomeadamente as envolvidas nas respostas à crise sanitária, económica e social, estão a ser tecnicamente desenhadas e socialmente utilizadas com agravamento de novas desigualdades? Ou poderão ser tecnicamente desenhadas e socialmente utilizadas para a redução das desigualdades sociais, incorporando nos seus protocolos e aplicações critérios de respeito pelas liberdades democráticas, pelos direitos humanos e pelo sentido de justiça social? Terceira questão, desigualdades e ciência. As possibilidades de enfrentar no imediato a pandemia Covid-19 e as expectativas de obtenção de soluções para a doença no médio prazo têm sido em grande parte depositadas pela opinião pública na ciência e nos cientistas, diz logo nos médicos, epidemiologistas, biólogos e outros especialistas. Nos últimos meses, cientistas, universidades, centros de investigação, laboratórios, ensaios clínicos, projetos de pesquisa, conhecimentos científicos, necessidades de mais conhecimento científico, controvérsias científicas, tudo isto passou a fazer parte da conversação pública. Em certa medida, nas atuais circunstâncias, a cultura científica dos cidadãos parece ter dado um passo mais avançado. É certo que a esfera pública é atravessada também por fake news, teorias obscurantistas, mensagens de desinformação e opiniões anticientíficas, veiculadas por bolhas nas redes sociais e por políticos autoritários como Trump ou Bolsonaro. No entanto, os inquéritos feitos em vários países do mundo, já em plena crise de saúde pública, mostram que a maioria das pessoas está a atribuir grande utilidade, credibilidade e confiança à ciência e aos cientistas. Num contexto em que as políticas públicas e as ações cotidianas dos cidadãos sejam mais informadas pelo conhecimento científico e em que a opinião pública atribua credibilidade à ciência e aos cientistas, então as possibilidades serão também maiores de as desigualdades sociais serem melhor conhecidas e enfrentadas de maneira mais esclarecida. Neste sentido,
Os contributos das ciências sociais são particularmente relevantes para o conhecimento das desigualdades e para agir de maneira informada na contenção e desagravamento das desigualdades sociais, perante esta situação extraordinária de crises encadeadas, pandémica, económica e social.